Glória a Deus. Pastor Rodrigo, esposo da pastora Almira, pai do Gustavo, da Jordana, essa família abençoada que caminha conosco aqui, debaixo de um discipulado, e tem sido bênção, e hoje eu tenho certeza que vai transmitir um recado de Deus aos nossos corações, amém? E aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja, amém, Jesus? Que o Senhor possa te usar poderosamente, com unção, com graça, com intrepidez e ousadia, que essa palavra penetre nos nossos corações, nas nossas mentes e transforme, ó Deus, a nossa realidade, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, bom dia, amados, paz e graça, amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Esse domingo especial aqui na presença do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Acharam? Glória a Deus. O amado, obrigado, irmão Clênio. O pastor Ricardo, esses dias atrás, ele ministrou o que a gente chamou de minissérie, não foi? A salvação e o reino. Quantos aqui foram poderosamente abençoados por essa palavra? Quem aqui crê que ali o Senhor gerou um divisor de águas na sua vida espiritual? Quem aqui, aquela palavra abriu assim o teu entendimento daquilo que é a tua vida com Deus? Amém. Então essa palavra ela tem um propósito de trazer de forma prática o que nós podemos fazer pelo reino, ou quem somos nós nesse reino, né? Qual é o nosso papel nesse reino? E eu peço a Deus que me dê graça para poder ministrar essa palavra, trazer esse entendimento em nome de Jesus. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Diga assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá o que, irmãos? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, pela vida de cada irmão amado que está aqui, e aqueles que estão acompanhando pela internet. Obrigado, Deus, por essa igreja. E hoje, Pai, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Te pedimos, Pai, nos dá entendimento da Tua palavra. Espírito Santo, nos dá a revelação. E que nessa manhã, Pai, a Tua palavra, ela tem poder e ela tem autoridade. E eu te peço que ela possa gerar em nós aquilo que o Senhor espera. Pai, nós não fomos chamados para serem estéreis. O Senhor nos chamou para sermos frutíferos. E nós pedimos essa bênção sobre nós nesta manhã. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor,
Pai, que essa palavra possa ser lançada como uma semente, e que cada coração que aqui está possa ser essa terra fértil, para que essa semente ela multiplique e ela gere frutos a 30, a 60, a 100 por um. Eu coloco a minha vida diante de Ti, eu peço, Pai, a Tua graça para poder pregar esta palavra, e nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amados. Quando a gente lê esse texto aqui de João 15, Jesus se apresenta sendo a videira verdadeira. E aí pode nos dar também um entendimento que, se Ele é a videira verdadeira, existe uma outra que não é verdadeira. Nós vamos ler alguns textos aqui a seguir, de Oséias, Jeremias e Isaías, que eles vão nos ajudar a entender o que Jesus está falando sobre Ele ser a videira verdadeira. Então, eu queria que você, por favor, abrisse a Bíblia em Oséias 10, no versículo 1. Então, Jesus ele está aqui falando aos discípulos que Ele é a videira verdadeira. E aqui em Oséias 10, versículo 1, diz assim: Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. Vamos ler agora também Jeremias, capítulo 2, versículo 20. Então Oséias disse que Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo. Jeremias 2, 20 ao 22 diz assim: Desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias. Mas tu declaraste: não servirei a ti. E sendo assim, em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e deitavas com uma prostituta. 21. Eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. Como pudestes te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? Ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá gritando diante de mim, diz o Senhor. Então aqui o profeta Jeremias está trazendo a revelação, porque quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente para o Antigo Testamento, Israel simboliza essa videira. A videira, ela era o símbolo de Israel. E quando nós olhamos para a videira, o símbolo dela, não é? O seu fruto, a uva, o vinho. A videira, ela simboliza plenitude, vida em abundância, alegria. Então nós temos no Antigo Testamento a revelação de que Israel seria essa videira. E o profeta vem então revelar que Deus plantou como uma videira excelente. Mas aí ele começa a falar como que essa videira, que era excelente, pôde se deixar transformar numa parreira podre e selvagem. E agora Isaías 5, versículo 1 a 2, só para nós terminarmos aqui essa introdução. Isaías 5, versículo 1. É um livro antes de Jeremias. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, cercou-a, limpou-a das pedras,
plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E o que o texto diz aí? Vamos ler juntos essa parte final? E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Quem já foi numa feira, num sacolão, mercado, e você comprou uma uva e a aparência dela era bonita, e você tinha certeza que ela era docinha, mas a hora que você colocou na boca, você fala, deu ruim. E aí o problema é que você comprou talvez um cacho inteiro ou 1 quilo daquela uva, aí você tem 1 quilo de uva para chupar e ela não é docinha. E o Senhor, Ele também está falando isso então aqui em Israel. E Ele fala dessa videira e o texto mostra todo o cuidado que Deus Ele teve com Israel. Ele limpou, Ele cercou, Ele tirou as pedras, plantou de excelentes vides. E o que Ele diz? Que esperava que desse uvas boas, mas o que deu foram uvas bravas. Agora Jesus está com os seus discípulos. E tudo aquilo que Jesus ele prega no Novo Testamento vem de uma revelação daquilo que já foi ensinado no Antigo Testamento. Jesus está dizendo para eles: Israel foi plantada como videira. Mas aí ele se apresenta aos discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira. O que nós podemos entender? A Bíblia tem muito uma relação entre o natural com o espiritual. Então, se Jesus é a videira verdadeira, nós poderíamos dizer que a videira terrena, natural, ela foi criada para imitar a verdadeira que é a espiritual. Se Ele é a videira verdadeira, a primeira videira que existiu, ela é espiritual. Depois da espiritual, o Senhor criou a videira natural. Por quê? Porque a videira natural, ela vai representar aquilo que Ele, Jesus, é espiritualmente. E é sobre isso que nós vamos falar. Então o Senhor Jesus agora Ele se apresenta: eu sou a videira verdadeira. Ele coloca aqui algumas personalidades, algumas pessoas nessa situação, nessa história. Ele é a videira, o meu pai é o agricultor. Aí você me pergunta: pastor, e onde que eu entro nessa história? Levante a tua mão e diga: eu sou o ramo. Olha para quem está ao teu lado e diga: muito prazer, eu sou um ramo. Quem aqui é um ramo? O que nós vamos entender nessa manhã é qual ramo nós somos. Ficou claro sobre essa introdução do Antigo Testamento, por que Jesus afirma ser Ele a videira verdadeira? Então, Jesus ele se revela sendo Ele essa videira verdadeira, e nós somos os ramos. E o que são os ramos na videira? Diga assim: os ramos são a extensão da videira. O que nós entendemos então nesse texto? A igreja, ela sendo um organismo vivo e também uma organização. A igreja como organismo vivo. Primeiro, a videira, ela não consegue crescer muito sozinha. Um ramo, ele precisa ser limpo. E Jesus, ele fala isso aqui em João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que limpa o ramo? Na natureza, o ramo precisa ser limpo, nós vamos falar sobre isso. Mas o ramo espiritualmente, ele é limpo pela palavra. O que nos purifica é a palavra. A meditação da palavra, a leitura da palavra, ela produz em nós uma limpeza. Mas pastor, nos limpa do quê? Da ira, do ódio, da raiva, do rancor, da mágoa, da tristeza. Todos os sentimentos que nos afetam e que nos abatem,
esses sentimentos, eles são limpos pela palavra. Conforme você lê, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que espada de 2 gumes, e ela penetra, e ela vai limpando, ela vai purificando a nossa alma e o nosso espírito. Então, um ramo precisa ser limpo, e ele também não consegue crescer sozinho, mas para ele produzir mais fruto, ele precisa ser limpo. A videira, ela é uma árvore frutífera que está na família das trepadeiras, não é? Então ela cresce apoiando numa outra estrutura. Pode ser, por exemplo, um arame, uma madeira. Os ramos, eles vão crescendo. E como ela é trepadeira, ela precisa de uma estrutura para ela poder se apoiar e se sustentar. Se o ramo da videira, ele cair no chão, por causa da poeira, da sujeira, da umidade ou da lama, ele vai deixar de produzir frutos. E aqui Jesus deixa então esse segredo. O segredo para o ramo produzir frutos, diga, ele precisa ser limpo. Então, acompanha aqui o raciocínio. Imagina que uma videira, ela tem o tronco, ela tem a própria videira, ali é onde está a vida, é onde está a seiva, e os ramos, eles vão sendo extensões, e eles vão crescendo. O ramo de uma videira, ele pode crescer metros e metros e metros de distância do seu tronco, que é efetivamente a videira. Agora, se a videira, ela é um organismo vivo, ela depende da seiva. Nós, como igreja, somos esse organismo vivo. E nós precisamos da seiva. Qual é a nossa seiva? Diga assim, é a vida de Deus. A nossa seiva é a vida de Deus. É a ação do mover do Espírito de Deus em nós. Então, para que a igreja ela cresça, ela precisa de vida de Deus. Diga, eu preciso da vida de Deus. Amém? Em segundo lugar, a igreja ela é uma organização. Somente o mover de Deus pode garantir o crescimento da igreja. Somente a vida de Deus, o fluir do Espírito Santo somente é suficiente para que a igreja cresça. Embora nós tenhamos, e eu falando aqui especificamente da IBA, vamos falar da IBA, não é? Porque é o lugar onde Deus nos plantou. Quem aqui foi plantado na IBA, irmãos? Deixa eu só compartilhar algo aqui, pastor Ricardo. Há 18 anos atrás, não é? Deus moveu o coração do pastor Ricardo e Deus fez essa obra maravilhosa, edificando essa igreja. E eu creio que vamos entender naturalmente e espiritualmente. A primeira semente da IBA, que Deus colocou nessa igreja, foi o pastor Ricardo e a pastora Ana. Foi a primeira semente. Essa primeira semente, ela foi plantada por Deus. E ela foi gerando frutos. Alguns frutos nasceram aqui. Então, por exemplo, eu espero que vocês entendam. Quem aqui se converteu aqui na IBA? Levante a mão, por favor. Fica com a mão levantada. Glória a Deus. Vários irmãos amados, não é? Barbosa, quantos anos, Barbosa? O Sol, 10 anos. Há 10 anos atrás, o Marcos Barbosa, né, esposo da Nayara, ele veio aqui na IBA, aceitou Jesus aqui. Então a igreja tem 18, ele tem 10 anos de conversão aqui. Quem não se converteu na IBA, mas Deus te plantou aqui? Levante a mão. Você veja, a maioria, para esse culto. O que eu quero falar ao teu coração? Romanos 11 fala que nós fomos enxertados. E a videira, eu estava até tentando pesquisar um pouco na internet, mas eu vejo que o YouTube e o Google não tem tudo que a gente quer, viu, irmãos?
Eu só queria deixar um hashtag, fica a dica. Não conduza a tua vida pelo YouTube e pela internet, não. Nem espiritual, enfim. Eu queria aprender um pouco mais sobre a videira. E aí eles mostram como que vai sendo feito o enxerto. E nós aqui como videira, nós temos aqui ramos que nasceram aqui. E nós temos ramos que Deus enxertou aqui. E tanto que nasceu e tanto que foi enxertado, nós somos, não é como diz lá em São Paulo, junto e misturado. Ou num português mais paulista, né, na gíria, tamo junto. Virou tudo, não é? Uma videira, são ramos ligados nessa videira. E isso faz com que nós sejamos esse organismo vivo. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do corpo, o que nasceu ou o que foi plantado, ambos são importantes da mesma forma. Na igreja de Deus, não tem tempo de casa, não é empresa. Eu tenho 30 anos, eu tenho 20, não. Nós somos chamados para sermos ramos. Vocês leram no texto comigo o que Deus falou em Isaías? Eu esperava saborear uma fruta doce. Diga assim, a expectativa de que eu tenha fruto. Diga assim, não é do meu pastor. Diga, não é do meu líder. Diga, a expectativa que eu tenha fruto. Diga, é do próprio Deus. É diferente isso, não é? Então, a igreja sendo organização, ainda que ela tenha mover de Deus, ainda que muitas pessoas se acheguem, somente isso garante o crescimento. Embora nós tenhamos cultos avivados, cheios do poder de Deus, vemos que não há falta da vida de Deus em nossos cultos. Mas nós vemos também em Atos capítulo 6, um problema de estrutura, não de estrutura física, porque o número dos discípulos foi sendo multiplicado, e algumas pessoas estavam sendo esquecidas no partilhar, no partir do pão da Santa Ceia. E os apóstolos, eles entenderam isso. E para resolver aquele problema estrutural que faz parte da organização, Deus os moveu a instituir os diáconos, que no grego significa a palavra servir, serviço. E eles foram levantados com um propósito. Quando falamos de estrutura, não é a estrutura física, mas é o entendimento que precisamos ter uma estrutura funcional. Olha o que diz lá em 1 Timóteo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, 17. Nossa, tem que correr aqui com o tempo. Devem ser considerados, diga assim, merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Amém? Então, nós somos chamados a presidir, a trabalhar nessa estrutura. E dessa forma, a igreja ela tem, por parte de Deus, autoridade para fazer esta gestão desta organização. Então diga assim, a igreja é um organismo vivo e ela é uma organização. Agora, focando mais aqui em João 15, diga assim, em primeiro lugar, diga assim comigo, eu preciso permanecer em Deus para ser a extensão dele. Uau, isso é forte. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, você sabia? Você é a extensão de Deus aqui na terra. Nós amamos a Deus. Quem aqui ama o Senhor? Nós vemos o Senhor? Não. Mas nós o amamos e cremos nele. Vamos imaginar aqui a videira.
A parte visível da videira não é o tronco dela, a própria videira. A parte visível da igreja, diga assim, são os ramos. Ainda que ela tenha o tronco principal, mas a parte visível são os ramos. O que significa permanecer em Deus? Isso fala de comunhão, fala de vida com Deus e intimidade com Deus no dia a dia. Permanecer em Deus, para que sejamos ramos, e essa extensão significa ser e ter a mesma essência que Deus. Amém? Quem crê nisso? Diga, eu tenho a mesma essência de Deus. Porque a nossa natureza, ela era carnal. Agora ela é espiritual. Diga, eu recebi em Jesus Cristo a natureza divina. Então a igreja é o corpo, ela é o complemento, ela é a extensão de Cristo. Os ramos são a parte visível da videira e não o tronco. O que significa isso? Isso é a revelação de Cristo ao mundo. Como Cristo é revelado ao mundo? Essa revelação será baseada naquilo que o mundo vê na igreja. Amém? Como temos vivido de forma individual e como temos vivido de forma coletiva a vida cristã? Deus é visto pela vida da igreja. E esse é o impacto que nós geramos quando nós estamos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira. Alguém poderia dizer, qual é a nossa responsabilidade em sermos igreja? A nossa responsabilidade em sermos igreja é a nossa comunhão com Deus, em sermos um com Ele, como Jesus é um com o Pai. Se você ler lá no Evangelho de João, João 17, versículo 21, diz assim, João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Diga assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então essa é a nossa responsabilidade de sermos igreja, é a nossa comunhão. Agora eu queria que vocês entendessem algo. Não são todos os ramos que estão ligados diretamente no tronco, mas os ramos eles vão se multiplicando, os ramos eles vão crescendo, e os ramos eles vão se espalhando. E assim a videira ela vai produzindo mais frutos. João 15, Jesus ele falou que vocês deem quantos frutos? Muitos frutos. E aí ele diz, e nisto é glorificado o Pai, que deem muitos frutos. Então, entenda aquilo que eu vou falar agora. Para a igreja tocar multidão, é necessário que a igreja tenha muitos ramos. Amém? Você pode tocar pessoas lá fora que eu não posso, porque eu não estou no teu convívio profissional, acadêmico. Você tem características, personalidade ou perfil que eu não tenho. Então tem pessoas que vão ter uma afinidade com você, outras terão uma afinidade comigo. Então para a igreja tocar multidão é necessário que descentralize. É impossível nós tocarmos uma multidão sem descentralizar. Aí é que está a importância de delegar. Foi isso que os apóstolos fizeram em Atos 6. Eles delegaram aos diáconos para que aquela organização, aquela estrutura pudessem ser atendida. Entenda agora esse exemplo que eu quero trazer para vocês. Vamos imaginar, né? Eu conheço assim um pouco da agenda do pastor Ricardo. Ele trabalha de verdade, irmãos. Ele começa cedo, ele para tarde e é de domingo a domingo.
Não é de segunda a sexta, não. Não é que a gente trabalha na empresa e tem folga sábado e domingo. Não. É de domingo a domingo, ele faz isso com amor. Mas vamos imaginar, nessa agenda, ele visita uma célula, ele faz um monte de coisa. Vamos colocar que o pastor, eu fiz até uma conta aqui, que ele faça 2 visitas na semana. Vamos imaginar aqui. E se ele for lá em Uberaba visitar o Mildley, aí vai demorar mais ainda. Ele vai fazer 2 visitas durante uma semana. Quantas visitas ele fará em um mês? É um pouquinho menos. Se ele fizer 2 visitas na semana, ele vai fazer quantas no mês? 2 vezes 4, 8. Uma conta, né? No ano, quantas visitas ele fará? 8 vezes 12? 96. Se ele fizer 96 visitas no ano, corre o risco de alguns irmãos demorar mais de um ano para que o pastor faça uma visita na sua casa. Ah, pastor, agora eu fiquei triste. Eu estava esperando que ele fosse ainda esse ano. Por isso que nós, como organismo vivo e como organização, precisamos entender a importância de sermos ramos. É aqui que está a revelação dessa palavra. Para alcançar o crescimento, a videira, ela estabelece uma visão macro, de larga escala, de alcance. A visão e o jeito da igreja viver sendo célula é importante por isso. Quem pode dar uma glória a Deus? Você pode ler comigo o texto lá de Êxodo 18? Êxodo 18, 14. Êxodo 18, 14. Irmãos, tem quase 1 hora de pregação ainda. Oh, meu Deus, deu 10h30 agora. Êxodo, é que eu não posso falar muito rápido hoje, senão a voz ela vai falhar. Êxodo 18, 14. Acharam? Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que você está fazendo aí ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti? Desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum assunto, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você faz. Seguramente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este assunto é pesado demais para ti, tu sozinho não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo, ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga. Levarão a carga como? Junto contigo. O que o sogro de Moisés falou? Olha, ao invés de você ensinar a lei individualmente, ensine a lei para todos, para que todos aprendam e eles possam julgar as suas próprias causas. Aqueles que eles tiverem dúvida ou dificuldade, essas eles trarão para ti, e assim vai ficar mais fácil. Agora, como igreja, eu creio que o Senhor tem esse propósito, de nós funcionarmos como igreja para tocar multidão, tocar pessoas, tocar famílias, tocar bairros aqui em Uberlândia. Dentro desse contexto,
nós podemos até colocar que a igreja, ela pode ter 2 reuniões, e elas têm propósitos diferentes. A reunião de hoje, o culto de domingo, dominical, qual que é o propósito de hoje? É o propósito de receber. Diga assim: hoje eu estou recebendo. É o propósito de desfrutar da adoração. Que louvor maravilhoso, agora de manhã. O propósito do culto dominical é ser servido. E a palavra, ela vem alcançando a todos que estão no mesmo momento. Mas o culto na célula, o propósito é diferente. Diga assim: o culto na célula, o propósito não é receber, o propósito é dar. Às vezes, quando o líder da célula pergunta quem alguém quer comentar ou participar do estudo, não é porque ele quer que as pessoas falem, é que o propósito do culto na célula não é receber, agora o propósito muda, é dar. Aqui nós recebemos e lá nós entregamos. Então, no culto da célula, o propósito é dar. E tudo é feito para a edificação. Qual é a mentalidade? É de oferecer. No reino de Deus, nós recebemos dele, recebemos de graça. Celebramos porque recebemos e depois compartilhamos. Essa é a essência de nós vivermos em família e em comunidade. Lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre os membros do corpo, que os membros são diversos, mas o corpo, ele é um só. E qual é o propósito de sermos corpo? Para que não haja divisão. Diga assim: mas cooperação. Então, entender a nossa funcionalidade dentro da igreja vai atender à prática de serviço. Já pensou se o irmão Daniel me colocasse hoje no louvor, com essa voz que já era, agora está mais rouca ainda, para cantar? Misericórdia, o culto ia ficar vazio. Não fala, tem uns irmãos que falam, fala Deus, é verdade. Não concorda não, irmão. Imagina se eu ficasse hoje no louvor. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Uma vez cantando em casa, a minha filha era bem pequenininha, ela tinha uns 3 anos. Ela falou assim: papai, a mamãe canta bem, né? Eu falei: canta, filha. Papai, o irmão também canta bem. E eu já estou cantando, mas o senhor não canta bem, papai. É, Jordana, eu vejo que não foi carne nem sangue que te revelou. Então nós precisamos entender a nossa funcionalidade. Diga assim: no corpo de Cristo. Repete comigo, diga: no corpo de Cristo tem um lugar para mim. Deus estabeleceu uma função para você. Nós falamos do reino. E eu creio que esse é um tempo de cada um mergulhar nessa função que Deus estabeleceu para nós. E isso vai fazer com que nós sirvamos uns aos outros. E sabe, amados, o serviço, ele é praticado em favor do outro. Mas quando eu pratico o serviço, quem cresce sou eu. Oh, glória a Deus! Você sabia disso? Quando você se dispõe a servir, você cresce, você se desenvolve. Você vai se envolvendo e você vai se desenvolvendo. E Deus vai te forjando, Deus vai te trabalhando, e você vai crescendo, e você vai aprendendo. Esse é o segredo de nós permanecermos em Deus, sendo esse ramo. Em segundo lugar, diga assim: os ramos podem ser podados. Vamos ler de novo lá João 15, 2. Deixa eu até abrir novamente aqui. João 15, versículo 2. Sumiu João aqui. Vem, João. João 15, 2. Diga: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Faz sentido para você? Irmãos, eu li isso
E olha que esse aqui é o capítulo que eu mais gosto da Bíblia, é João 15. Eu li de novo, falei assim, não está fazendo sentido. E aí eu ficava assim, se o ramo está em Jesus, não der fruto, ele o corta. Mas eu falei, mas a conta não fecha, porque Jesus, todo aquele que veio a ele, de modo algum ele lança fora. Como que ele corta? Está nele e não dá fruto, ele corta. E aí eu comecei a pesquisar. E aí, graças a Deus, eu consegui encontrar a resposta. E aí eu já vou falar dela. E aí ele diz, e todo que dá fruto, diga, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então é necessário que o ramo seja podado. O ramo que está ligado precisa ser podado. O ramo que está ligado, mas que não dá fruto, ele corta. Essa palavra cortar, no grego, lá no Novo Testamento, ela traz referências em Mateus 14, quando eles levantam o cesto de pães. Ela faz referência também a Simão, quando ele ajuda a Cristo carregando a cruz. E essa palavra cortar, no grego, faz referência a João 1,29, quando João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cortar no grego não é o cortar da tesoura, ele é levantar, ele é carregar. O que Jesus está dizendo? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, ele o levanta. O ramo, quando ele está no chão da videira, ele pega poeira, ele pega terra, ele fica úmido e ele não frutifica. O que Jesus fala então? Ele o levanta, para que ele seja restaurado e possa produzir frutos. Jesus não corta o ramo que está ligado nele. Mas talvez você seja esse ramo que está ligado em Cristo, mas não está conseguindo produzir frutos. O Senhor então está falando ao teu coração, eu te levantarei e te restaurarei. Por isso ele diz, vós já estáis limpos, porque o ramo precisa ser limpo, oxigenado para produzir fruto. Então o Senhor, ele não vai nos cortar de nos tirar fora, ele vai nos levantar. E o ramo que dá fruto, diga, ele poda. Aí vem a tesoura. E eu vi vários vídeos de poda. Estou quase já fazendo a minha plantação de videira lá em casa. Pena que eu moro em um apartamento. A poda, ela é necessária. E geralmente depois da terceira poda, os ramos começam a produzir frutos. Amém? A poda, e é interessante, eles mostram aquela tesoura específica para fazer a poda, ela tem que ser bem higienizada, para não matar aquela videira. Aquele ramo que é cortado, a poda da videira, ela é necessária. Olha que interessante. E uma pessoa que trabalha com isso, ele fala assim no vídeo. A videira, ela precisa, isso aqui é natural agora, tá? A videira precisa do estresse da poda. A poda na videira gera no ramo um estresse. Para quê? Para que ela sinta a necessidade de crescer. A poda estimula a raiz a crescer mais. E sem a poda, ela não sente necessidade de crescimento. Ou seja, ela fica estagnada. E o motivo dela existir é dar o quê? Uva. Então, se ela não recebe a poda, ela não cresce e ela não produz fruto. Ou seja, a poda, ela estimula o crescimento da videira. A poda, ela existe para que aquele ramo que trabalhou muito durante a estação frutífera e gerou fruto, ela existe para prepará-lo para a próxima estação, para que ele produza mais frutos. Para a videira, a poda, ela é decisiva.
Normalmente ela ocorre no inverno, entre uma estação e outra, e depois do período de frutificação da estação anterior. E a poda, ela consiste em limpar e aparar galhos e folhas que, embora pareçam bonitos e belos, impossibilitam a frutificação daquela videira. Então tem alguns galhos, uns ramos na videira, que você olha para ele e você fala, nossa, mas bonito, tem folha, frondoso. Ele vai lá e corta. Muitas vezes nós não entendemos o processo da poda. E a poda, ela vem para trazer esse crescimento. Agora, quem é a videira? Diga Jesus. Diga, eu sou o ramo, a extensão. Quem é o agricultor? O Pai. Quem está preparado aí em passar pela poda? A poda, ela é um processo de habilitação, em que na nossa vida humana aqui na terra, é um processo em que nós somos provados por Deus, trabalhados por Deus. Nós somos nas mãos de Deus uma pedra preciosa, mas que no início ela é bruta, e ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo lapidada, para que a beleza dela apareça. E eu quero colocar essa palavra ao teu coração. O Senhor te chamou aqui neste lugar para você ser uma pessoa frutífera. O Senhor te escolheu para você ser frutífero. E o Senhor, Ele deseja nos podar como agricultor. Em nossas vidas, o Senhor nos poda com o objetivo de eliminar justamente esses galhos que parecem belos, mas não são. A poda de Deus, diga assim, o seu objetivo é que eu alcance o meu pleno potencial para o reino de Deus. Levante a tua mão direita e diga assim, Deus colocou em mim um potencial. Quem crê nisso? Você crê nisso? Então a poda vai te levar ao máximo do teu potencial. E para quê? Diga assim, para glorificar ao Senhor. Então, amados, a poda não vem porque nós pecamos. A poda não vem porque nós não estamos dando frutos. Muitas vezes estamos desgastados no nosso processo de frutificação e precisamos de um renovo. A poda, ela traz tudo isso. Ela traz renovo, ela traz mais vida. E olha que interessante, um deles falando que os ramos que não estão dando fruto, quando não ocorre a poda, eles absorvem a energia do outro ramo que está dando fruto. Quando você poda, a energia que vem da videira, ela é distribuída de forma mais intensa para os ramos que estão sendo podados, para que ele produza mais frutos. Então, quando nós somos podados, é para recebermos mais vida de Deus, mais seiva de Deus. Então, se você está passando por um processo de poda, é porque Deus, Ele te escolheu e Ele quer colocar mais vida dEle em você, em nome de Jesus. Aleluia! Amados, o Senhor nos disciplina, talvez em algumas situações específicas com o objetivo de nos corrigir, mas a poda, diga assim, o seu objetivo é me preparar para um período de plena frutificação. Aleluia! Eu estou vendo aqui de cima vários ramos que Deus está trabalhando e preparando, e eu já estou vendo aqui pela fé, muitos frutos que serão colhidos, uvas bem docinhas, uvas preciosas, que o Senhor vai gerar na tua vida, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, para encerrarmos, o ramo, ele foi chamado, diga, para gerar muitos frutos. Amados, a frutificação, ela é vital, através, por exemplo, do evangelismo.
Um dos principais frutos que nós podemos gerar é salvação na vida de outra pessoa, transformação. Mas a frutificação não é apenas isso, ainda que isso seja fundamental e vital para a vida da igreja. Mas falando da seiva de Deus, nós falamos no início, o permanecer em Cristo é nós sermos e termos a mesma essência. Gálatas 5 vai falar dos frutos do Espírito. Olhar para os frutos de uma maneira bem abrangente. Não apenas a salvação que nós geramos, mas a nossa conduta, o nosso testemunho, o nosso jeito de ser igreja, o nosso jeito de compartilharmos a nossa vida cristã, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros. Tudo isso são frutos que nós geramos. Só que a frutificação, ela não nos deixa em evidência. O propósito do fruto não é deixar em evidência aquele que está tendo fruto e o contrário, aquele que não tem fruto, ficar fora de evidência. Não. A frutificação também não é para nos dar reconhecimento, mas a frutificação é algo em que nós glorificamos o Pai. Nós agradamos a Deus quando nós geramos fruto. O fruto, ele acontece quando nós temos uma motivação correta. A nossa motivação em gerar frutos é uma resposta àquilo que nós recebemos. Entenda isso. Ele, Jesus, é a videira verdadeira. Antes de conhecer Jesus, antes de entregar a vida a Cristo, nós éramos ramos? Não. Quando nós passamos a ser ramo? Nós fomos enxertados, entenda isso. Nós não merecíamos estar ligados à videira, mas Ele nos enxertou nesse propósito. E agora, o meu fruto é uma resposta àquilo que Deus fez na minha vida. É como uma forma de gratidão àquilo que Ele realizou em nós. Nós não devemos medir força em relação à performance, aquilo que nós realizamos. Não é isso que agrada a Deus. Mas a performance, ela é apenas um resultado. Ela é consequência do nosso amor ao Senhor. Deus não quer que nós sirvamos a Ele porque temos que servir. Deus quer que nós sirvamos a Ele, diga assim, porque nós o amamos. Então, nosso trabalho, ele é uma extensão do nosso amor ao Senhor. Vamos ler lá em Apocalipse 2, versículo 1. E aí agora realmente a gente já vai caminhando para o fim da palavra. Apocalipse 2, versículo 1 a 5. Aqui é uma carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Vamos ler juntos o 2? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Essa igreja aqui é rocha, não é, irmãos? Vocês entenderam o que a gente leu? Jesus está falando para essa igreja: olha, vocês são perseverantes, vocês suportaram provas por causa do meu nome, vocês não deixaram se esmorecer, vocês foram para a igreja doente, vocês oraram sem dinheiro, vocês venceram pandemia, passaram por tudo, e vocês continuaram firmes.
operosos, trabalhando, porque ele fala do labor. Leia agora comigo o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos trazer aqui o entendimento desse texto que nós lemos. O Senhor espera que nós tenhamos fruto, mas não simplesmente pelo fato de fazer. Podemos ser perseverantes, podemos suportar provas, podemos ser pessoas que não nos deixamos nos esmorecer, mas ele fala à igreja: o que eu tenho contra ti é que abandonastes o primeiro amor. O nosso amor e a nossa dedicação é o que agrada ao Senhor. Então o Senhor, ele não quer que nós tenhamos frutos apenas por uma performance, mas que esse fruto seja uma resposta desse amor diante do Senhor. E para finalizar essa palavra, a dimensão dessa frutificação é que nós possamos dar a Ele muitos frutos, e nós mostraremos então que somos seus discípulos. Eu quero terminar essa palavra lendo o versículo 11, que Jesus diz assim: tenho dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Diga assim: a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. É maravilhoso nós sermos abençoados por muitas conquistas que nós podemos viver na vida, mas a alegria de servir a Deus, ela é permanente. E olha o que diz o versículo 16, se você quiser ficar em pé no teu lugar. João 15, versículo 16. Olha eu abrindo de novo errado aqui, amados. João 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Em primeiro lugar, diga: nós fomos escolhidos. Esse é o primeiro privilégio que nós temos, ser escolhidos pelo Senhor. Em segundo lugar, Jesus disse que nós fomos designados a darmos frutos. E aí ele diz: a dar fruto e que esse fruto permaneça. Eu queria te convidar a você colocar a mão no teu coração nessa manhã, a fechar os seus olhos. Eu queria que você abrisse o teu coração para essa palavra. O Senhor te chamou a ser ramo, um ramo frutífero. Oh, aleluia! Esse ramo é a extensão da obra do Senhor. O Senhor me moveu a ministrar essa palavra e a trazer essa palavra ao teu coração. Você tem desejo de dar frutos, mas talvez você não esteja conseguindo frutificar. Talvez você seja um ramo que está ligado nessa videira. O Senhor está dizendo: o ramo que estiver ligado em mim, eu o levantarei, eu o carregarei, para que ele seja restaurado e limpo. Com a mão no teu coração, eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos nesta verdade que Tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós temos vivido um tempo nessa terra que o que essa terra mais precisa, de ramos que gerem frutos.
O Senhor disse que nós não podemos produzir frutos de nós mesmos, mas se nós permanecermos em Ti, nós daremos muito frutos. Pai, o Senhor enviou o Teu Filho, que é a palavra que limpa. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, que essa palavra possa limpar todos os corações que estão aqui nessa manhã. Corações que estão angustiados, corações que estão entristecidos, corações que estão desanimados. O Senhor não nos chamou de estéril, o Senhor nos chamou de férteis. E eu te peço nesta manhã, Espírito de Deus, derrama da tua seiva, derrama do teu Espírito sobre cada vida que aqui está, e libera, Senhor, sobre a tua igreja frutos de salvação, de conversão, de transformação. Libera, Senhor, a seiva do teu Espírito, para que nós como igreja possamos ser esse ramo que vai frutificar através desta videira. Libera, Senhor, sobre cada irmão e irmã que está aqui, a tua vida, o teu poder, a tua unção. Pai, em nome de Jesus, aquilo que nós não temos condições de fazer, aquilo que nós não temos conseguido realizar de nós mesmos, nós não vamos conseguir. Mas se nós estivermos ligados na videira e permanecer em Ti, e o Senhor permanecer em nós, eu creio, nós viveremos e daremos muitos frutos. E eu profetizo sobre os casais que aqui estão, frutos na vida dos casais, frutos na vida das famílias, frutos na vida dos jovens, dos homens, das mulheres de Deus. Em nome de Jesus Cristo, traz, ó Pai, este tempo, esta estação de nós sermos frutíferos a Ti, e nós Te daremos toda a honra e toda a glória a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está com a mão no teu coração, nós vamos fazer aqui uma oração, e eu queria pedir que você repetisse esta oração nesta manhã. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Eu creio que o Senhor me chamou para ser esse ramo. Eu creio, Senhor, que a minha vida vai passar a ter sentido estando ligada em Ti. E eu declaro, Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Existem coisas na minha vida que eu estava tentando realizar, mas eu não estava conseguindo. E hoje eu entendo que, estando ligado em Ti, o Senhor me chamou para frutificar a tempo e a fora de tempo. E eu declaro nesta manhã: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Pai, eu andei em Teus caminhos, mas eu me afastei e me desviei. Arrependido eu volto para a Tua presença, para a presença do Pai. Coloca anel no meu dedo, sandália nos meus pés, me dê vestes novas, porque como Teu filho, eu volto à Tua presença e eu volto à Tua comunhão, em nome de Jesus. Eu queria que todos, por favor, ficassem com os olhos fechados. Você que fez esta oração nesta manhã, o Senhor te chama a ser esse ramo. E você fez essa oração pela primeira vez ou pela segunda vez, levante a tua mão no teu lugar. Nós queremos orar pela tua vida. Nós queremos te abençoar. Levante bem alta a tua mão. Tem uma irmã aqui na frente. Quem mais fez esta oração? Você que levantou a tua mão, vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Fica aqui. Isso, vai ficar isso de frente para mim. Amém. Eu vou orar pela tua vida. Feche os seus olhos, por favor. Tem mais pessoas que estão vindo aqui à frente. Glória a Deus. Você que está no teu lugar, levante as suas mãos em direção a essas vidas preciosas. Pode vir mais aqui à frente, irmãs. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que estão aqui nesta manhã.
Pai, declarar sobre elas a seiva de Deus, a vida de Deus. Pai, que elas possam frutificar através de Ti, que é a videira verdadeira. Nós cremos, Pai, que de nós mesmos nós não temos como produzir, mas pelo Teu amor e pela Tua graça, visita a Tua filha nesta manhã. Derrama sobre ela, Pai, o Teu amor, a Tua vida e a Tua salvação. Espírito de Deus, toca com Teu poder. Abençoa, Pai, a Tua filha. Eu Te louvo, primeira vez que veio aqui na igreja, e eu creio que o Senhor tem uma obra. Traz paz ao coração, cobre com Teu sangue. Nós Te agradecemos por essas vidas e declaramos sobre elas a Tua bênção, a Tua vida e a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu queria apresentar a vocês uma família que está aqui e que quer abraçar vocês. O Senhor nos faz ser esse ramo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês essa manhã. Essa família está aqui e quer dar um abraço em vocês, porque nós caminhamos como igreja, como corpo, e são esses ramos, um vai sendo ligado no outro, e vai crescendo e vai frutificando. A gente vai contar até 3, aí vocês poderiam se virar para trás e receber um abraço dessa família. Amém? 1, 2, 3. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Está cheio da vida de Deus. Está cheio da vida de Deus. Em nome de Jesus. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Uhul! Aleluia! Sejam bem-vindos à família de Deus. Amadinhos, só um aviso. Os pais que os filhos vão fazer o encontro com Deus na sexta e no sábado, nós precisamos que vocês assinem um termo de autorização. Eu já assinei, mas nós temos mais um termo para você assinar. Então, por favor, procure ali a irmã Leiliane na Iba Store. Olha lá, ela está com a mão levantada lá. Ok? Você precisa assinar esse termo para nós. Amém? Outra coisa, papai e mamãe, eu quero deixar aqui um testemunho. Essa semana, sabe o que a Iba Baby ganhou? Uma TV de 43 polegadas. Uhul! Gente, hoje, na lição com os kids, eles aprenderam que Salomão construiu um templo para Deus. E aí eu falei para eles, e vocês sabem que nós estamos em reforma, nós estamos construindo um templo também? E eles falaram, nós sabemos. Eu falei, e para quem que é esse templo? E eles, para nós. Eu falei, muito bem, e quem é que vai construir? Aí eles falaram assim, você. Eu falei, eu não, nós todos, porque as ofertas de vocês vão para a reforma. E eles ficaram todos, o meu dinheiro, a minha oferta. Aí teve um que falou assim, eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar. Teve uma criança que desceu para vir buscar. Queridos, olha, nós estamos tão felizes com essa reforma. E ontem nós tivemos aqui o congresso de mulheres. Eu me deixo curar. Veio uma caravana de pastoras e mulheres de Salvador. A igreja estava cheia de gente aqui de nordestino, gente de Brasília, de Goiânia, de Trindade. Foi assim algo maravilhoso. E todas elas ficaram impactadas com o nosso ministério infantil. Com pouquíssimos testemunhos que eu pude dar aqui, ficaram impactadas com a nossa igreja. Olha, verdadeiramente essa igreja tem a essência do amor. E querem que a gente leve para lá esses ensinamentos, a nossa forma de ser igreja aqui. Olha que bênção, isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Então, se você também tiver no coração nós ainda temos algumas coisas que nós precisamos comprar para a sala dos baby. Então, você pode mandar um WhatsApp para a secretaria da igreja, perguntando, olha, o que mais está faltando para a sala dos baby? Nós precisamos comprar aqueles EVAs,
né, que coloca nos tatame, a bandinha de música, uns visuais específicos, amém? E para o templo também precisa de muita coisa ainda, mas nós vamos focar primeiro na sala dos baby, amém? Deus abençoe os irmãos, vão na paz. Opa, peraí, o pastor vai dar aberto. Lembrando que você que não foi ao encontro com Deus, passa lá no IB Store. Eu vou sair aqui, vou ficar lá fora te cumprimentando e perguntando, você já fez sua inscrição? Amém? Aleluia. Recebemos uma oferta essa semana também, que já estava empenhada para o Projeto Amorim, também que vai dar um apoio muito, muito grande, porque o Projeto Amorim, no contraturno, ele vai usar essa estrutura aqui da IBA Kids, desse templo, e assim foi maravilhoso. Nós estamos vendo a graça de Deus e a provisão do Senhor. Isso é bênção, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, semana de bênção e vitória em nome de Jesus.